assentar. Amém, irmãos. Essa é a esperança do Salmo número 13, ainda que tenha o lamento do salmista, mas ele confia e espera no Senhor, de quem a graça vem. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, na epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 7, vamos estudar nessa noite os versículos 13 a 25. Romanos 7, 13 a 25. Autoridade da palavra, que o próprio Espírito Santo de Deus, com a sua pena, escreveu para cada um de nós nessa noite, para a igreja do Senhor, assim nos relata. Preste bastante atenção à leitura a partir do versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esta é a santa palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós nos alegramos pelo culto que a Ti prestamos nessa noite, por cada parte dele, e agora estamos no momento do aprendizado da palavra, e rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos torne bons alunos espirituais, bons estudantes aos pés do professor Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale a nós e nós estejamos prontos a receber o ensino e vivê-lo aplicando nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei que talvez os mais velhos conheçam uma obra chamada O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu não sei quem já ouviu falar, talvez não por esse nome. No Brasil ficou mais conhecido como a obra O Médico e o Monstro. Já ouviu falar dessa obra antes? É um livro que foi originalmente publicado por um homem chamado Robert Louis Stevenson em 1886. Uma história muito interessante, irmãos. Ela se passa ali em Londres, no século XIX, e tem um médico pesquisador chamado Henry Jekyll. E ele crê numa tese muito interessante. Ele crê que o bem e o mal existem dentro de todas as pessoas. Todas as pessoas têm o bem e todas as pessoas também têm o mal. E ele tem, esse médico, uma determinação pessoal muito grande de tentar provar sua teoria a despeito da crítica das pessoas. Inclusive, um dos seus principais críticos na obra é o seu próprio sogro, é o pai da sua noiva Beatrix. E depois que ele trabalha durante ali um tempo muito incansável no seu laboratório, ele consegue elaborar uma fórmula. E como ele não quer colocar em risco a vida de ninguém, ele mesmo decide tomar essa fórmula. E aí, para quem conhece a história, você sabe o resultado. Vem à tona esse lado quase demoníaco dele, né? Ele é uma pessoa terrível, um monstro, e esse monstro, essa personalidade que vem à tona, é chamado de Mr. Hyde. Mas esse nem é o pior, meus irmãos. O pior ainda estava por vir, porque inicialmente o médico acreditava que ele podia controlar as aparições do Mr. Hyde, mas logo ele percebe que ele estava totalmente enganado, e esse monstro gostava de dar as caras e causava um estrago tremendo na própria vida dele, na vida da família, das pessoas ao redor.
inclusive da própria sociedade. É um livro muito interessante, meus irmãos. A ficção é ficção, vida é vida. Alguém poderia dizer, pastor, graças a Deus não é assim que acontece com as pessoas. Talvez apenas algumas poucas pessoas, sob a influência de um mundo espiritual, talvez demoníaco, talvez elas acabem demonstrando esse lado terrível. Ou talvez uma categoria de pessoas que tenham problemas de ordem mental, problemas de ordem comportamental, que acabam se manifestando assim como loucos sociais, como pessoas que têm toda sorte de transtorno e esquizofrenia. Mas, meus irmãos, não é isso que o texto está falando hoje. Ele está falando de monstro e ele está falando de você. Ele está falando de mim. Ele está descrevendo pessoas que, por causa da sua condição espiritual, são capazes e têm sido capazes, ao longo da história, de causar um tremendo estrago no mundo. Porque o verdadeiro monstro, meus irmãos, não é aquele que está lá fora. Não é o monstro da política, não é o monstro do time de futebol, não é o monstro dos problemas no Afeganistão, é o monstro que está dentro de cada um de nós. E esse é aquele texto, meus irmãos, de Romanos. É aquele texto de Romanos 7, onde Paulo quer tratar exatamente do nosso problema. E nós precisamos nos permitir isso, meus irmãos. Encontrarmos a realidade de quem nós somos, para perceber como é que Deus pode nos transformar. Certamente ninguém hoje à noite aqui quer ser um monstro. Todos nós queremos ser pessoas transformadas pela obra de Cristo, mas a gente precisa entender quem nós somos hoje e aquilo com o qual estamos lidando. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero que os irmãos... Aqui tem um argumento bem intrincado de Paulo, é importante que a gente acompanhe passo a passo, tá? Então, deixa a Bíblia aberta. Primeiro, vamos ver a oposição que existe entre o benefício da lei e o nosso estado pecaminoso. Nesse capítulo 7, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está buscando mostrar a relação entre lei e pecado. Lembra que nós falamos disso semana passada? A relação entre a lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, e a nossa condição pecaminosa. E Paulo é um pregador do Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho, das boas novas da graça, esse Evangelho que ele vem explicando desde o capítulo 6, que nos levou a morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, nós fomos unidos nele para vivermos uma nova vida espiritual. E esse evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça, que apenas a graça de Cristo é suficiente para nós vivermos essa vida. Então o que acontece? Muitos judeus estavam achando que Paulo estava diminuindo a função da lei. Lembra que nós falamos isso? A ponto de achar que Paulo era antinomista, antinomos, anti-lei, tá? Toda vez que você ouvir essa palavrinha antinomista, é isso, tá? Mas Paulo já tinha explicado para a gente nos versículos 7 a 12, que a lei, na verdade, ela não é reduzida, ela tem uma função muito importante, de nos ajudar a compreender o pecado. Ela nos leva a identificar o pecado por nome, dá nome aos bois. Adultério é adultério, cobiça é cobiça, inveja é inveja, preguiça é preguiça, quebrar o nome de Deus, ou tomar o nome de Deus em vão. Todos os pecados têm nome. Então o que Paulo está explicando é o seguinte: antes que a lei tivesse sido dada, o homem ignorava essas coisas, ele ignorava as suas transgressões, mas com a lei, nós agora passamos a saber as maneiras específicas pelas quais nós temos quebrado a aliança com Deus. E é aí que nós paramos, lá no versículo 12. No versículo 13, agora Paulo vai, é onde a gente está, olha aí, versículo 13, Paulo vai continuar mostrando que talvez alguns ainda não entendiam. Veja o argumento dele, ele diz: acaso o bom se me tornou em morte? Em outras palavras, meus irmãos, Paulo, você então está dizendo que a lei que é boa, tudo bem, a lei é boa, mas que foi ela que foi responsável pela minha morte espiritual? E Paulo diz aí no versículo 13, de modo nenhum. O argumento, meus irmãos, é que o pecado é que usou o que era bom para nos condenar à morte. Lembra que a gente falou que o pecado ele é espertinho, que ele é terrível? Ele pega a lei boa e subverte a lei, criando em nós a sensação, o desejo de descumprir a lei de Deus. Veja, olha o versículo 14, olha aí, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Meus irmãos, a ideia é simples. O problema não é a lei. A lei, claramente, ela é espiritual.
ela é boa, ela é santa. Meus irmãos, nós terminamos o sermão passado defendendo de que a lei é uma das coisas mais preciosas que nós temos na vida. Se você já viu aqueles salmos que exaltam a lei, como o Salmo 119, ou o Salmo 19 diz, a lei é que revela a vontade de Deus para a gente. Ela é a alegria dos nossos caminhos. A palavra de Deus é mais saborosa do que o mel nos nossos lábios. Pensa naquele melzinho gostoso, meu irmão. E ele fala assim, a lei de Deus é mais gostosa do que isso. Ela restaura a nossa alma, ela dá sabedoria aos simples, ela ilumina os nossos olhos. Meus irmãos, a lei de Deus é boa, ela não é o nosso problema. Nosso problema é a gente mesmo. O nosso problema está em nós, como Paulo diz, está em mim, porque eu sou humano, eu sou escravo do pecado. Meus irmãos, vocês percebem a nossa tendência o tempo inteiro de tentar transferir a culpa dos nossos problemas, seja para a lei, ou seja para alguma autoridade superior, em vez de assumir a nossa responsabilidade. Brasileiro que é brasileiro e não desiste nunca, é especialista em fazer isso. Você já viu brasileiro torcedor de futebol? Você é torcedor de futebol? Você já viu quando o time de futebol não aceita perder? Eu sou flamenguista, então eu não aceito perder. Quando você perde, e aí você tem que colocar a culpa da derrota no juiz da partida, de quem às vezes a gente não gosta muito. Aí começa, né? O juiz isso, o juiz aquilo. E eu fico imaginando o juiz, né? Pensando, ei, calma lá. Eu sei que eu sou pecador, mas quem deu o carrinho por trás foi você, colega. Quem deu cotovelada no nariz do amiguinho foi você. Quem botou a mão na bola dentro da área foi você. O cartão vermelho foi a pura aplicação das regras de acordo com as faltas que você cometeu, não eu. Meus irmãos, time arrogante não aceita levar desaforo para casa. É o nosso problema. A gente muitas vezes joga num time arrogante, o time do pecado, e a gente diz, a culpa é de Deus, a culpa é da Bíblia, a culpa é da igreja, a culpa é do meu pastor, a culpa é do meu líder de célula, de discipulado, de grupo familiar. Meus irmãos, vamos parar com isso, a culpa é nossa. A culpa é nossa. O nosso problema é chamado pecado, e tem P maiúsculo, e é um problemão. As boas regras de Deus não são o nosso problema. Pelo contrário, a Bíblia nos ajuda a viver bem. E devemos sempre depender da Bíblia, mesmo quando ela aponta o nosso pecado. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o nosso primeiro ponto. Agora vamos tratar do nosso problema, tá, meus irmãos? O nosso segundo ponto. O problema é que existe agora uma força bipolarizante do pecado dentro de nós. Esse é o nosso segundo ponto, a força bipolarizante do pecado. Meus irmãos, no versículo 15, Paulo começa um argumento aí que dói na gente. Porque ele é apóstolo e ele começa dizendo assim no versículo 15. Porque nem mesmo, no caso, nem mesmo eu, Paulo, compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Meus irmãos, apóstolo é aquele tipo de pessoa que você depende dele para ele te mostrar o caminho certo. Mas quando ele começa a falar que nem ele entende bem o que está acontecendo com ele, complica, né? Paulo abre o coração. Ele dá uma de sincerão aqui, meus irmãos, fala assim, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Eu tenho uma dificuldade braba com esse negócio do pecado, porque ele consegue me fazer nem entender direito o que eu mesmo faço. Porque em vez de fazer aquilo que eu gostaria, eu acabo fazendo aquilo que eu odeio. Meus irmãos, esse texto de Romanos 7, ele é um texto tão forte, que ao longo da história da cristandade, ele tem dividido opiniões, se foi mesmo Paulo que escreveu esse negócio aqui. Sabia disso? Talvez você não saiba disso, mas existe uma longa discussão exegética se foi Paulo que escreveu esse texto. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, porque como é que Paulo poderia escrever uma coisa dessa? Como é que ele poderia dizer isso? Veja, alguns desse debate talvez estavam dizendo aqui que Paulo não estava falando dele, mas que ele estava falando dos judeus que ainda eram incrédulos, que não criam no evangelho e, portanto, ainda estavam numa condição de pecaminosidade. Ou então, é como se Paulo estivesse falando dele, mas antes da conversão dele, entendeu? Como se ele estivesse fazendo um flashback assim, quando eu era um jovem, eu era assim, quando eu não conhecia Deus, eu vivia dessa forma. Mas, meus irmãos, embora alguns argumentos até razoáveis poderiam ser dados em favor dessas posições, eu gostaria de dizer para vocês que a posição que tem sido mais classicamente reformada, a posição de Agostinho, tá? Eu creio que ela é mais fácil da gente ler esse texto. É Paulo mesmo que está escrevendo, meus irmãos. É Paulo como crente, na hora que ele está escrevendo esse texto. E o próprio texto aqui tem alguns motivos simples para a gente acreditar isso. Primeiro, porque ele está escrevendo no tempo presente.
todos os verbos que ele está usando não são verbos pretéritos, não são verbos do passado, é o tempo presente. Segundo lugar, nada no contexto desse capítulo 7 ou do capítulo 6 sugere que Paulo mudou a audiência dele, como se agora ele não estivesse mais falando dos crentes que foram unidos a Cristo na sua morte e na ressurreição. Não, meus irmãos, está falando de crente, está falando da gente. Além disso, ele está falando que ele tem prazer na lei de Deus, é coisa de crente. Que ele tem desejo intenso de guardar e amar a lei de Deus, é coisa de crente. Então, meus irmãos, Deus de vez em quando fala coisas duras para o seu povo. Tem sermão que dói, né? Às vezes eu acho que talvez seja mais fácil para mim aqui do que para você aí, porque a gente solta cada cacetada de púlpito, não é? Mas a gente lembra, meus irmãos, que quem está falando conosco nessa noite é Deus. E Ele está dizendo que a gente precisa admitir o nosso problema. A gente não pode ignorar a honestidade do que Paulo fala aí no versículo 18. Olha o que ele está falando aí, acompanha comigo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É como se Paulo estivesse aqui fazendo uma análise dele, Paulo no divã, tá? Paulo no divã. Ele está dando uma de analista, vamos entender que Paulo é esse. Porque o que ele está descrevendo, meus irmãos, é uma espécie de bipolaridade espiritual. Veja, eu uso aqui a palavra bipolaridade com muito carinho e respeito pelo aspecto clínico psicológico da bipolaridade. Não é disso que eu estou falando, tá? Nós estamos falando aqui de pessoas que são afetadas pelo pecado e acabam sendo divididas. Meu irmão, Paulo sincerão, você lê esses textos aqui e fala assim, cara, Paulo está falando de mim. Isso acontece com você? Porque quando eu leio esse texto, fala assim, Paulo está falando de mim. Porque meu irmão, minha irmã, eu sou crente, o pastor que vos fala é crente. Mas o crente que dá para fazer coisa que não quer, sou eu. Quando eu quero fazer as coisas de um jeito, quantas vezes na minha vida, meus irmãos, eu já fiz a meta de, por exemplo, né, acorda num daqueles dias assim, carismáticos, cheios do Espírito, né, hoje vai ser bênção, vai ser bênção, né, você acorda declarando entre as nações, hoje é bênção do Senhor. Meus irmãos, não dá 5 minutos das minhas palavras, eu já estou irritando minha esposa, chateado com os meus filhos. Meus irmãos, o que acontece com a gente? Você nunca entrou... Eu adoro ali o aconselhamento pastoral. Tem gente que entra no meu gabinete e fala assim, pastor, eu acho que eu não sou crente, não. E não é 1 nem 2, não, tá? Numa semana. Às vezes não vai. Pastor, eu não sou crente, não. Não sou crente, não. Pastor, não é possível. Não é possível. Tem algum problema comigo. Eu sou dividido demais. Ora, eu estou ali lendo a Bíblia, estou no poder, que coisa boa, vou abrir o mar vermelho. Daqui a pouco... Pastor, eu entro no posto de gasolina, um irmão descrevendo para mim há alguns meses atrás. Pastor, eu entrei no posto de gasolina. Estava lá ouvindo, não sei o que, no rádio lá, estava lá que benção. Ele falou que o carro da frente, o carro que estava vindo de trás, deu uma cortada dele dentro do posto e foi abastecer na frente dele e pegou na frente do carro dele. Só deu uma raspadinha. Meus irmãos, ele já saiu do carro, já pisando. Nosso general é Cristo, querendo matar, cortar. Meus irmãos, nós somos pessoas estranhas. Isso aqui é verdade demais, até dói, de tão verdade que é. Meus irmãos, é porque isso é o que o pecado faz. Existe essa tensão, todos nós, cada um de nós aqui nessa noite, a gente tem essa tensão na vida cristã diariamente, um conflito em que, veja bem o que Paulo está dizendo, por um lado eu concordo com os mandamentos de Deus, eu sei que eles são bons, meu coração é convencido disso, mas por outro lado parece que eu faço coisas completamente diferentes. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Se não assistiu, vou contar um pedacinho de um dos filmes. Tem um personagem no Senhor dos Anéis que é o Gollum, e o Gollum é um monstrinho, né? Ele é bem perversinho, né? E ele está atrás de um anel que é o anel do filme, né? Porque aquele anel, o precioso, my precious, lembra? Ele dá poder para o Gollum. Só que o Gollum, esse monstrinho malvado, nem sempre ele foi um monstrinho malvado. Tinha uma época que ele era o Sméagol. Ele era um hobbit, e ele era um hobbit bom. Só que foi um hobbit que foi corrompido por esse anel. E aí tem a história lá, né? O Frodo, o Sam estão levando o anel para destruir, e o Gollum se junta a eles para ajudar, mas na verdade o que o Gollum quer fazer é roubar o anel.
E tem uma cena do filme muito interessante, é uma cena apócrifa, porque tem no filme, mas não tem no livro. Mas é uma cena muito interessante que eles criaram e ficou sensacional. O Frodo e o Sam estão dormindo, e o Peter Jackson, que é o diretor do filme, que ele é um gênio, ele mostra a cena do Gollum tendo um debate com ele mesmo, ele e Sméagol ao mesmo tempo. É uma cena muito boa. E eu extraí o diálogo do filme para contar para vocês. A cena é bem assim, eles estão lá dormindo, e aí, ora, ele está mostrando o mesmo personagem, mas ora ele é tipo Gollum e ora é o tipo o Sméagol. E aí eles falam assim, o Gollum fala, nós queremos o anel. Nós precisamos do anel, nós precisamos do precioso. Eles roubaram de nós, esses hobbits sorrateiros, malvados, eles são traidores. Aí o Sméagol fala, não, o mestre, ele não é assim. Aí o Gollum fala, sim, precioso, eles vão traí-lo, eles vão machucá-lo, eles vão mentir para você. Aí o Sméagol fala, mas o mestre é meu amigo. Aí o Gollum fala, você não tem nenhum amigo. Ninguém gosta de você. Cara, gente, é uma cena dolorida, dói, dá vontade de chorar. E aí o Sméagol, ele tapa as orelhas, ele fala, não estou ouvindo, não estou ouvindo. E o Gollum fala, você é um mentiroso, você é um ladrão, você é um assassino. E aí a última fala do Sméagol naquele momento é, eu te odeio, vai embora. Meus irmãos, aquela cena, ela não tinha me impactado só quando eu assisti o filme, mas eu fiquei pensando como essa cena não descreve só o pecado que divide a gente, mas ela descreve a forma como o homem se sente em relação a Deus. Veja só, meus irmãos, que coisa interessante. O pecado de Adão e Eva foi justamente aquela força espiritual que os levaram a questionar a Deus. Deus não é seu amigo. Deus não tem o seu interesse em vista. Na verdade, você precisa do pecado porque você não pode depender de Deus. E nós começamos a viver assim, divididos, meus irmãos. Nós somos pessoas divididas, inclinadas a fazer aquilo que é contrário a Deus, como Adão e Eva, que transgrediram a lei de Deus, porque questionaram a bondade de Deus. Então o pecado passou a ser um mal necessário. Meus irmãos, é interessante, né? Mesmo conhecendo a lei, porque aqui tem muito crente macaco velho, muita gente que cresceu em igreja, a gente percebe que ela sozinha não é suficiente. Nós precisamos de algo mais. Se eu conheço a lei e mesmo assim eu não consigo guardá-la, não consigo observá-la, é porque o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar as minhas melhores intenções. E nós precisamos reconhecer isso, meus irmãos. Porque o pior cego é o que não quer ver essa realidade. O Henry Drummond, um evangelista escocês, escritor do século XIX, ele disse o seguinte, citação errada, meus irmãos, é a citação de cima, perdão, acontece. É o Thomas Carlyle, historiador escocês também do século XIX, ele disse o seguinte, o maior de todos os pecados é não estar consciente de nenhum. De novo, o maior de todos os pecados é não estar consciente de nenhum. Um dos maiores problemas do homem moderno é que ele acha que ele não é problemático. Os outros têm problema. Os outros precisam de psicólogo, porque é bipolar, esquizofrênico, ansioso. Eu não, eu sou uma pessoa normal. Meus irmãos, não tem gente normal não, meus irmãos. Tem ninguém normal. É todo mundo quebrado. Todo mundo. Todo mundo é herdeiro de Adão. E está na hora da gente admitir isso. Está na hora de parar de transferir culpa para os outros e falar, e comigo? Eu preciso admitir. Eu preciso reconhecer, porque quando nós admitimos isso, meus irmãos, nós nos humilhamos. Nós saímos do nosso pedestal de glória e nos humilhamos. E entendemos que o Senhor está tratando com cada um de nós. E precisamos fazer esse movimento. Meus irmãos, se é verdade que nós somos divididos, que muitas vezes não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer e fazemos o que não queremos fazer, é porque, em terceiro lugar, o pecado por natureza é uma prisão inescapável. Terceiro ponto, o pecado por natureza é uma prisão inescapável. Olha o versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Meus irmãos, Paulo chega àquela conclusão, talvez uma das mais importantes de todas as Escrituras Sagradas, de que existe um poder interno dentro de todos nós, algo que se impregnou a tal ponto dele descrever de uma maneira física, né? Quando eu olho para o meu corpo, imagina Paulo, eu estava tentando uma analogia para isso, eu fico imaginando quando você tem aquele derramamento de petróleo no mar, de óleo, sabe? E aí você começa a ver os biólogos, o pessoal do ecossistema resgatando os animaizinhos, e eles estão encharcados de óleo. Já viu aquela cena? É como se Paulo estivesse falando isso. Quando eu olho para mim, eu estou todo preguento e grudado de óleo. Eu olho para os meus membros, olho para as minhas mãos, olho para meu corpo, para a minha existência, e eu estou nesse petróleo do pecado que me alcançou por todos os lados. Meus irmãos, eu lembro, quando eu era novo, e eu lembro muito bem desse dia, foi um dia doloroso para mim, importante, doloroso. Dia 28 de agosto de 2004. Foi o dia que, enfim, Deus abriu os meus olhos para o tamanho da pecaminosidade que havia em mim. Eu lembro, meus irmãos, é como se por um segundo o Espírito Santo tivesse me dado uma visão do meu ser interior, do que eu era capaz de fazer, dessa bomba relógio armada para a morte que eu era. Foi uma coincidência, uma convulsão de pecados que se entrelaçaram e geraram uma bagunça na minha vida. E quando eu olhei para tudo aquilo, eu olhei para o lado, não tinha como colocar a culpa para a pessoa do lado, nem para do outro, nem na de trás, nem da frente, porque a culpa era minha. A culpa era minha. E aquilo doeu muito em mim, meus irmãos. Naquele dia eu descobri uma coisa, que o pecado verdadeiramente é um poder terrível. As pessoas falam de batalha espiritual, como se batalha espiritual fosse um assunto que pertencesse à vida externa da igreja. Não, existem anjos, existem demônios. Não, meus irmãos. A verdadeira batalha espiritual é aquela que Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Quando ele diz que agora existe uma militância dentro dele, da carne contra o espírito está dentro dele, mas a carne dele é teimosa, e a tendência dela é gerar obras da carne, obras de glutonaria, de impudicícia, de luxúria, de prostituição, de mentira, de preguiça, de avareza, que é a idolatria. Esses somos nós, meus irmãos. E Paulo chega a essa conclusão no versículo 23, de novo, veja nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O presbítero Lucas Gualda, quando ele estava explicando aqui o nosso ponto da confissão, ele fez uma observação muito boa. Mesmo sendo crentes, meus irmãos, nós ainda não estamos na glória, nós não estamos. Nós ainda lutamos com esse negócio chamado pecado residual. Pecado residual. Cristo entrou na nossa vida, Ele nos fez novas criaturas, mas a gente tem um velho homem teimoso e poderoso, que nos aprisiona, que nos enjaula, que vez por outra dá as caras e fala, estou aqui. E é terrível, meus irmãos, é terrível. E aí sim, agora vem a citação que eu falei para vocês do Henry Drummond, que ele diz, o pecado é um poder real em nossa vida. E ele diz, precisamos saber que ele só pode ser enfrentado por outro poder superior. Se o pecado é um poder, tem que ter poder para resolver. Meus irmãos, nós jamais devemos subestimar o poder do pecado e tentar combatê-lo com as nossas próprias forças. Quantos crentes, meus irmãos, no mundo hoje, tentando resolver o problema do pecado com técnicas humanas. O problema do pecado com terapias alternativas, o problema do pecado com apenas psicologias modernas, o problema do pecado com coaching de Instagram. Meus irmãos, é pecado, e pecado resolve-se com a cruz de Cristo. E enquanto nós não reconhecemos isso, a gente vai viver enlameado, preguento, a gente vai viver assim. Meus irmãos, estudar esse texto sempre foi muito difícil para mim, porque parece um tanto existencialista e eclesiástico de Paulo falar nesses termos. Mas graças a Deus pelo versículo 24, e esse é o nosso último ponto, meus irmãos. Existe uma válvula de escape. Veja no versículo 24, ele faz a pergunta que é a pergunta que precisa soar. Desventurado homem que sou, quem me livrará
do corpo dessa morte. Esse versículo merece uma dissecção exegética de 1 segundo, presta atenção. Primeira coisa que ele fala, desventurado o homem que sou. Você sabe o que essa palavra desventurado é aí? É o antônimo da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é a palavrinha que significa eu estou sobremodo aventurado, feliz, abençoado. Desventurado é eu estou sobremodo condenado. Desventurado homem que sou. Meus irmãos, Paulo chega à conclusão que nós precisamos chegar nessa noite, que o salário do pecado é a morte. E é por isso que eu e você, sendo crentes, a gente lida com morte tanto na nossa vida. Não é só morte de Covid, não é só a morte causada por doenças ou por guerras, como o Afeganistão, mas é a morte que o pecado causa em nós e a tendência de nós experimentarmos esse sabor de morte. Quando a gente peca, parece que a vida fica meio morta, né? A gente esfria, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de orar. É isso que acontece conosco. Mas a pergunta que Paulo faz é tão importante. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? A pergunta de Paulo é tão sagaz. Ele não faz o que me livrará do corpo dessa morte, mas quem me livrará do corpo dessa morte? E o versículo 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já foi escravo no Egito? E eu não estou falando simbolicamente, estou falando de verdade. Você conhece alguém na sua família? Você é de uma linhagem de alguém aqui? Porque eu sei que algumas pessoas têm histórias aí, quando você começa a investigar a sua árvore genealógica, você descobre que teve escravos na sua família. Eu descobri que tem escravos na minha família. Pelo menos a nossa investigação lá é que nós temos, né, mãe? Algumas pessoas que talvez foram famílias de escravos. Você imagina o que é ser escravo? E eu digo, não você virar escravo, mas você nascer escravo. Você nasceu no Egito nos dias de Faraó. Imagina. Quem nasce escravo, meus irmãos, pensa que vai ser escravo a vida toda, tá? Não tem alternativa de vida. Seu trabalho é acordar cedo com o sol, com a voz dos seus captores mandando você sair da cama, e bora trabalhar, é quebrar pedra, é carregar, ter tremendas cargas, é sofrer humilhações terríveis, é não saber nenhuma alternativa de vida senão ser escravo. Muitas pessoas pecadoras só conhecem esse estilo de vida. Se você conversar com alguém, por exemplo, que é viciado em drogas e nunca conseguiu largar o vício das drogas, ele vai falar, isso é o que eu sou. Não tem saída. Então imagina que você é um escravo no Egito. E aí um belo dia você está trabalhando, e você está lá, pá, pá, ou qualquer outra coisa que um escravo faz. E aí você está ouvindo um burburinho entre os seus amigos escravos. E você não dá atenção porque você tem que trabalhar. Mas você chega perto e pergunta assim, que burburinho é esse? O que está acontecendo aí? Rapaz, você não ouviu a última notícia? A notícia é que tem um cara, o nome dele é Moisés. E esse cara surgiu aí, parece que ele é irmão de Arão. Lembra de Arão? Lembra de Arão que quebrava pedra com a gente? Lembra de Arão? Esse cara, ele veio para libertar a gente. Aí você faz assim. Ok. Conta outra, colega. A gente é escravo há 400 anos. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Aí, de repente, pum! Nilo em sangue, no outro dia é mosca, é gafanhoto, é pedra caindo do céu, é escuridão sobre os egípcios, mas sobre você está tudo tranquilo. A tal ponto, meus irmãos, a tal ponto que um belo dia esse Moisés que está lá falando um monte de coisa e todo mundo curtindo aquilo e falando, rapaz, esse negócio é de verdade. Até que um dia que ele fala assim, olha, presta atenção. Está vindo a 10ª praga aí. A 10ª praga é o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro imaculado e com o sangue desse cordeiro, vocês vão tingir os umbrais das portas de vocês, todas as casas. Porque se vocês não fizerem isso, o anjo da morte, quando ele vier, ele vai matar todos os primogênitos da terra. Então vocês que creem no que está sendo falado, passem sangue na porta. Meus irmãos, naquela noite fatídica, o anjo da morte desceu sobre o Egito. Morreram todos os primogênitos, o choro foi ouvido em todas as casas, inclusive no palácio de Faraó, porque o filho dele morreu. Mas na casa do povo de Deus, o sangue livrou da morte.
E além disso, no dia seguinte, Faraó e Moisés interagindo. Deixa meu povo ir, Faraó. Pode ir. E assim o povo que foi escravo durante 400 anos foi liberto por causa do seu libertador. Eu e você ouvimos essas histórias desde pequenininho e a gente está pensando que o libertador é Moisés. Não, meus irmãos. O libertador é aquele que causou burburinho, que a notícia veio e falou, o libertador está aí, ele veio. E ele veio para nos libertar do corpo dessa morte, não somente por 400 anos, mas por toda a eternidade. O seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Com um único versículo, uma única linha no versículo 25, Paulo já deixa para o capítulo 8 da semana que vem. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, sempre que Paulo se sentia oprimido pela batalha espiritual, ele voltava ao início da sua vida espiritual, onde ele se lembrava que ele foi libertado do pecado por causa de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ouça com atenção as palavras que ele diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. O principal dos pecadores, que escreveu esse texto para a gente, é o mesmo que diz, Jesus Cristo veio para mim, para salvar pecadores. Meus irmãos, é uma tensão que nós lidaremos com ela ainda por um tempo. Existem resíduos do velho homem, mas ao mesmo tempo há um novo homem que está sendo formado em nós. E esse novo homem está sobrepujando o velho homem. Porque este novo homem é Jesus de Nazaré. E aquilo que ele diz que vai fazer, ele cumpre, ele não falha. Ele consegue pegar o principal dos pecadores, como Paulo, e transformar aquele terrorista em apóstolo. Já falei antes, né? Você já imaginou se o Osama Bin Laden convertesse, o que você ia fazer? Se o irmão Osama Bin Laden viesse nessa noite, dar aqui um testemunho na frente da igreja? Pois é, aconteceu com Paulo. Era ele. A graça de Deus era maior do que os pecados dele, meus irmãos. E se Paulo era o pior dos pecadores nessa brincadeira, então tem esperança para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Se ele era o pior, talvez eu não sei se eu sou o pior, talvez eu seja, mas se ele era o pior e tem esperança para o pior, então tem esperança para mim e para você nessa noite. Meus irmãos, eu fecho meu sermão com um trechinho da fala do Sméagol lá e do Gollum que eu não falei para vocês. Lá no finalzinho da conversa entre o Gollum e o Sméagol, mesma criatura, dupla personalidade. O Gollum vira para o Sméagol e ele fala uma coisa perversa. Ele fala assim, Sméagol, a gente tem que pegar esse anel e você tem que lembrar o seguinte, aonde que você estaria sem mim? Fui eu, Sméagol, que salvei a gente, o Gollum falando, o malvado. Nós sobrevivemos por minha causa. Aí de repente bate um negócio no Sméagol. E ele diz assim, não será mais assim. O mestre cuida de nós. Ele está falando do Frodo. Nós não precisamos de você. Aí o Gollum fala, como é que é? Aí o Sméagol fala, quem assistiu o filme já viu a cena, ele fala assim, saia agora e nunca mais volte. Aí o Gollum fala, não! Aí o Sméagol fala, saia agora e nunca mais volte. Aí o Gollum dá uma... Aí o Sméagol dá um grito, saia agora e nunca mais volte. E de repente, silêncio. E o Sméagol olha para um lado, olha para o outro, só tem ele mesmo, mas não tem mais Gollum. E ele começa a dançar, e ele acorda o Frodo e o Sam que estão dormindo, e ele vai dançando, lá, 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 lá. Porque, em princípio, o Gollum foi embora. Meus irmãos,
quando eu e você estamos confusos e oprimidos pelo apelo do pecado, a gente precisa lembrar que quando Jesus chegou, ele chegou gritando: sai agora e nunca mais volte. O Rei dos Reis tem poder para pegar o nosso pecado e lançar no fundo do abismo. Nunca mais volte. Ele exorciza espíritos, ele exorciza demônios, e o seu poder nos conduz ao triunfo nas batalhas. Não é porque a gente está gritando alto, é porque ele grita alto. E meu irmão, minha irmã, eu não sei, será que você nesse momento está tentando viver uma vida dividida, de aparentar ser um médico, quando na verdade você é um monstro? Você tem coragem de responder essa pergunta dentro do seu coração? Você está tentando ser um médico para as pessoas, mas você sabe que você é um monstro? Você tem coragem de admitir isso? Eu quero te dizer nessa noite, não se preocupe, porque o médico dos médicos se tornou um monstro naquela cruz, para que eu e você fôssemos eternamente curados. E se você crer nisso, você não precisará viver eternamente em dupla personalidade espiritual. Porque quando você perguntar quem me livrará do corpo dessa morte, ele vai gritar: Jesus Cristo, o nosso Senhor, saia já daqui e nunca mais volte, pecado. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? No mesmo dia que eu reconheci o tamanho do meu pecado, meus irmãos, dia 28 de agosto de 2004. A graça de Cristo naquele dia, meus irmãos, me levou a um reconhecimento e uma atitude de humilhação perante do Senhor. Eu estava voltando para a casa do trabalho, 11 horas da noite, estacionei meu carro, porque eu não conseguia nem mais dirigir, tamanha a força que aquela verdade me tomou. Eu estacionei o meu carro no meio do Lago Sul, 11 horas da noite, eu abri a porta, eu saí do carro, eu me ajoelhei do lado de fora do meu carro, no acostamento, e eu falei: Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? E naquele dia, meus irmãos, dia 28 de agosto de 2004, tão cristalino quanto a luz do sol que brilha sobre nós, o Espírito Santo confirmou no meu coração: Jesus Cristo, nosso Senhor. E naquele dia eu sabia que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nada poderia me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente nessa noite, meus irmãos. Qual foi a última vez que você se ajoelhou? A gente vai se ajoelhar agora como igreja. Vamos ajoelhar, meus irmãos? Eu não sei se tem um microfone sem fio à mão ali, Pedro, ou o Felipe. Meus irmãos, vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem. Porque longe de nós, meus irmãos, ficarmos de teoria. Isso aqui é um culto ao Deus vivo. E no culto ao Deus vivo, a igreja do Senhor pode se humilhar. Se você não tiver condições de se ajoelhar, não tem problema. Eu sei que algumas pessoas podem ter alguma limitação de saúde, dificuldade. Mas eu quero que você, nesse momento, com toda sinceridade, busque a face do Senhor. Sem preocupação com a opinião de absolutamente ninguém ao seu lado. Busque o Senhor. Fale com o Senhor. Peça misericórdia ao Senhor, e eu farei o mesmo. E daqui a pouco nós oramos juntos como igreja. Senhor Deus,
Por tanto tempo, Senhor, nós temos tentado viver um auto-engano, tentando tantas vezes, Senhor, evitar a verdade de quem nós somos, colocando maquiagens, colocando máscaras, colocando coisas para ocultar nossa verdadeira identidade. Com medo, Senhor, de que as pessoas descubram o nosso pecado, descubram a nossa fraqueza. Oh, Senhor, mas nada disso pode nos ocultar de Ti, porque a Tua face nesse momento está perante a Tua igreja, Senhor. E houve momentos singulares na história do povo de Deus, que o povo teve que parar tudo o que estava fazendo para se ajoelhar e buscar a face do Senhor. Senhor, isso não pode ser produzido artificialmente, só o Senhor pode sondar os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, lança a Tua boa luz sobre nós. Traz com ela não somente a revelação da verdade, mas o consolo para pecadores miseráveis, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Perdoa a mim como pastor, perdoa a minha esposa, perdoa os meus filhos, Senhor. Perdoa os presbíteros dessa igreja, os diáconos. Perdoa os pais de família, Senhor, que quando nós falhamos como pais, como maridos. Perdoa as esposas quando falam ou deixam de falar aquilo que é necessário. Senhor, perdoa os filhos na sua obstinação, na sua rebeldia. Perdoa quando nós não somos puros, Senhor, quando nós perseguimos ideias errôneas, quando nos falta castidade de coração. Perdoa-nos, ó Pai, quando a gente tenta aparecer para o mundo, mas não queremos ser aprovados por Deus. Ó Senhor Deus, perdoa. Senhor, nesta noite nós não somente buscamos o Teu perdão, mas declaramos o perdão de Cristo sobre as nossas vidas, Senhor. Nós exaltamos o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Senhor e Ele pode, nessa noite, Senhor, trazer alegria ao coração de qualquer irmão, de qualquer irmã. Ele pode restaurar a fé do cansado, do oprimido. Ele pode eliminar a vergonha, Senhor, daqueles que estão na miséria, na lama do pecado. O Senhor é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Obrigado porque Tu és o nosso libertador. Não era Moisés, não era Davi, não era Abraão, era Jesus, Senhor. Era Jesus. E é Jesus, a quem nesta noite reputamos honra, louvor e majestade, aquele que está no nosso meio por meio do Espírito de Cristo, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nós Te exaltamos e Te agradecemos pelo perdão recebido. Ajuda-nos a viver uma vida santa, e uma vida que nós andemos verdadeiramente em novidade de vida. Dá um novo compromisso ao coração de cada um de nós nessa noite. Afasta-nos da prática do mal e ensina-nos a obedecer e amar a Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Irmãos, vamos aproveitar esse momento nosso e nós vamos cantar esse cântico tão bonito. Vamos ficar de pé, igreja? Quando nós cantamos tendo recebido o perdão de pecado, o nosso canto